Olá, galera! Quem fala com vocês aqui é o professor Ronan. E nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a independência da América Espanhola, da independência aí dos nossos vizinhos, tá, pessoal? É importante a gente caracterizar, pessoal, que a gente citar que as principais características dessa relação, né, do antigo sistema colonial era o domínio da metrópole, no nosso caso específico aqui a Espanha, sobre as colônias, que são os demais países aí que compõem a América Latina. Tá? Então as colônias não tinham liberdade econômica para poder fazer comércio, por exemplo, com outros países. Elas nem tinham, por exemplo, o próprio direito de escolher seus governantes. Então, pessoal, foi chegando um tempo que esses conflitos de interesses, né, esses interesses antagônicos, foram virando guerra, batalhas aí pela independência da América Espanhola, como nós iremos citar. Bom, pessoal, na América Espanhola, pessoal, a prata era a principal riqueza, era o principal produto aí explorado pela metrópole, pela Espanha. Para vocês terem uma ideia, pessoal, de um dado aí, o México, ele produzia mais da metade da prata de todo o mundo nesse momento, então no final do século XVIII. Então, a Espanha extraía muito esse minério aí, numa época já de metalismo na Europa, onde o metal, os metais, né, o ouro, a prata, estava sendo muito buscado aí nas colônias. E a estrutura, pessoal, da América Espanhola era dividida com forma diferente, era dividida em duas partes, tá? A primeira era chamada de vice-reinos, tá? Então nós temos, por exemplo, o vice-reino que ficou famoso na época, que era o vice-reino aí do Rio Prata, que faz parte dele hoje, como nós conhecemos, o Paraná, desculpa, o Paraguai, né? O Uruguai e a Argentina fazem parte aí desse vice-reino aí do Prata. E, pessoal, quem governava aqui eram os vice-reis. Então é importante a gente frisar o porquê da palavra vice aparece aqui tanto nos reinos quanto em reis. Então, pessoal, vice-reinos é porque eles são segundo reinos. Qual seria o primeiro reino? Seria a Espanha. Então, pessoal, quando a gente fala aqui também em vice-reis, é porque ele seria uma espécie de segundo rei. O primeiro rei seria o rei da Espanha. Tá? Então, esse rei da Espanha, pessoal, ficava lá na Espanha, ele não vinha aqui para as colônias. É até importante a gente frisar que nunca reis europeus foram visitar as suas colônias na América, na Ásia, na África ou na Oceania. Tá? A única exceção que nós temos foi a família real portuguesa que veio para o Brasil, veio fugido de Napoleão, que é tema aí para uma outra aula sobre a independência do Brasil. Bom, aqui, pessoal, nessa parte amarela, para vocês terem uma ideia, é onde une ali o Paraguai, o Uruguai, né, e a Argentina, é o famoso vice-reino do Prata, o vice-reino do Rio da Prata. Né? Nós temos aí um pouco mais acima o vice-reino do Peru, o vice-reino de Nova Granada, tá? E o vice-reino lá da Nova Espanha. Mas além dos vice-reinos, pessoal, nós temos também as capitanias gerais. O que eram as capitanias gerais, pessoal? Enquanto no vice-reino a vida social fluía, as pessoas moravam nos vice-reinos, habitavam, eram cidades, as capitanias gerais já tinham um outro viés. A função das capitanias gerais era mais militar. Elas eram colocadas lá, pessoal, para defender todo esse território aí da América Espanhola. Ok? Então eram locais estratégicos, a geografia aqui falava mais alto, eram locais estratégicos aí para poder defender a capitanias espanholas, né, de, por exemplo, ataques de piratas ou invasores aí querendo tomar as riquezas que eram consideradas aí para a Espanha. Aqui, pessoal, nós vamos falar agora da divisão social em que se encontrava os espanhóis, né, e os colonos aqui na América Espanhola. Então, vamos ver aqui quais são cada um desses aí que apareceram para vocês. Vamos começar, pessoal, com aquele que representou ali 1% da população nesse período, que são os
chapetones. Então, galera, quem eram aí os chapetones? Os chapetones, pessoal, eram aqueles nascidos lá na Espanha. Então, eles eram brancos, nasciam na Espanha e vinham para o Brasil, desculpa, para a América Espanhola, né, e viver aqui. Então, eles logo, pessoal, exerciam as altas funções nas colônias. Os melhores cargos eram deles. Um desses cargos, por exemplo, como nós citamos aqui em alguns slides anterior, seria o cargo de vice-reis, por exemplo. Os vice-reis eram os chapetones. Temos também, pessoal, outro grupo que são os crioulos, tá? Quem são aí os crioulos, galera? Eram os brancos que nasciam aqui na América Espanhola, tá? Então, esses brancos americanos aí, eles também, pessoal, ambos aí, tanto eles quanto os crioulos, tanto os crioulos quanto os chapetones, eles eram ricos e poderosos, tá? Então, eles tinham terras, eram proprietários rurais e dominavam também economicamente. A diferença aqui, pessoal, está justamente na questão de nascer na América ou nascer na Europa, nascer na Espanha. Então, os crioulos, por exemplo, eles se sentiam discriminados pelos chapetones, ok? Então, a única diferença é o local onde nasceu, mas eles exerciam também, eles dominavam também aqui economicamente, assim como os chapetones. Bom, depois, pessoal, nós temos aqui o famoso mestiço. O que é mestiço? De onde vem essa origem? Mestiço, pessoal, é como se fossem misturas. Então, o mestiço aqui é mistura de raças dos brancos espanhóis aí, europeus, né, ou dos crioulos, que eram os nascidos aqui, com as mulheres indígenas ou as africanas. Tá? Então, esse mestiço, pessoal, ele basicamente não tinha direitos políticos. Ele pegava aqueles cargos que os chapetones ou os crioulos não queriam. Então, eles faziam as funções intermediárias. Né? Eles estavam acima aí dos escravos e dos índios, mas estavam abaixo dos crioulos e dos chapetones. Tá? Então, pessoal, como também os índios e os negros, ele não tinha direitos políticos aí. Bom, pessoal, temos também a classe dos escravos que estão lá embaixo na pirâmide social. Só que aqui é importante salientar que existe uma diferença entre a América Espanhola e a América Portuguesa, que seria o Brasil. Que diferença é essa, pessoal? A mão de obra escrava no Brasil o Brasil talvez tenha sido o país no mundo que mais tenha feito uso da mão de obra escrava, né, dos negros africanos. Na América Espanhola, havia o negro africano trabalhando como escravo? Havia sim, mas não era tão numeroso como era aqui no Brasil. Lá na América Espanhola, pessoal, a mão de obra que eles mais utilizavam era a mão de obra indígena. Certo? Então os índios lá sim eram os mais numerosos, tá? E eles faziam lá os diversos tipos de trabalho, como por exemplo, trabalhar na mineração e na agricultura, né? É o tipo de trabalho indígena, normalmente é chamado de mita, né? Trabalhar aí na mineração e comienda, que continua trabalhando na mineração, mas também agora na agricultura, normalmente aí de plantation, né? Você plantar muito visando aí exportação, visando aí o mercado europeu. Bom, galera, a maioria da população da América Espanhola desejava a independência, eles queriam se livrar, né, da Espanha. E a gente vai falar agora de dois países específicos. Vamos falar primeiramente do Peru, que os peruanos, pessoal, que são os descendentes ali da cultura inca, né, na América do Sul, eles lutaram aí contra os espanhóis. Bom, aqui de vermelho está a localização de onde seria aí o Peru hoje, né? O povo Inca que habitava aí essa região, tá, pessoal? Então, pelo que eles lutavam, pessoal?
Eles lutavam aí pelo fim do trabalho forçado, né? A mita, a encomienda, trabalhar nas minas, trabalhar com a agricultura. Eles lutavam pelo fim dos altos impostos, impostos abusivos que eles tinham que pagar. E principalmente, pessoal, por essa questão da discriminação. Então tinha muito isso. Os chapetones se achavam europeus superiores e tratavam todos os outros aí como seres inferiores, e isso incomodava bastante os peruanos, né, porque são descendentes do povo indígena, né, do povo inca, e isso deixava eles bastante incomodados. Até porque, pessoal, era esse povo descendente dos incas que era feito aí de mão de obra na América Espanhola e aí de mão de obra com mão de obra aí com os chapetones e com a Espanha. Bom, aqui, pessoal, nós estamos falando agora de um líder indígena, descendente dos Incas também, chamado de Tupac Amaru, tá, pessoal? Tupac Amaru, ele liderou uma revolta, pessoal. Quando o vice-rei, melhor dizendo, do Peru, estava cavalgando ali com seus homens, com seus soldados pela região onde Tupac Amaru habitava, o vice-rei estava indo para os festejos comemorar o aniversário do rei da Espanha, que era o Carlos III. Então, o que que acontece? Tupac Amaru para em frente ao cavalo, manda seus homens prenderem o vice-rei, né, que era o Dom Arioga, tá, e seus homens, e uma semana depois Tupac Amaru mandou enforcar todos eles em praça pública. Então, pessoal, o Tupac Amaru, como a gente falou, descendente dos Incas aí, ele foi aclamado, ele foi proclamado depois dessa ação dele de matar o vice-rei lá do Peru, ele foi proclamado libertador do Peru. Tá? Então, ó, ele liderou essa revolta aí contra essas situações que nós citamos aí no slide anterior, que era a questão da discriminação, dos altos impostos e querer a independência peruana. Tá? Então, pessoal, ele teve aí no seu exército mais de 50 mil pessoas. E dentro desse exército de Tupac Amaru, pessoal, o destaque aí são os índios mestiços e as pessoas pobres. Lembrando que os crioulos queriam a independência do Peru, queriam a independência da América Espanhola, mas eles não queriam a independência popular, onde os mais pobres assumissem o poder. Para os crioulos seria interessante uma independência, mas nada de democracia, nada de dividir o poder com os mais pobres. Eles queriam tirar os chapetones e a Espanha, e eles, os crioulos, queriam assumir o poder ali na América Espanhola. Galera, o exército de Tupac Amaru aí, como a gente estava falando, de mais de 50 mil pessoas, normalmente as pessoas mais pobres, né, os pobres, os índios, os negros, eles tiveram vitórias significativas, pessoal. Eles venceram batalhas aí contra os espanhóis e ocupou até cidades importantes ali naquela região peruana. E quando eles venciam, pessoal, eles proclamavam novas medidas a serem tomadas. Então, ó, eles aboliram, por exemplo, o trabalho obrigatório lá, né? Eles também aboliram a discriminação, estava proibida agora a discriminação contra os índios. Agora, pessoal, como a gente falou, eles não tinham apoio dos crioulos, tá? Porque os crioulos queriam governar e não passar o governo à frente. Então o Tupac Amaru não teve esse apoio aí dos crioulos. Só que no final das contas, as tropas espanholas, né, as tropas coloniais espanholas lá dos chapetones, provaram mais uma vez sua força, conforme vocês estão vendo aí na imagem. Então, pessoal, o exército de Tupac Amaru acabou derrotado. Toda a família de Tupac Amaru foi morta violentamente, tá? Então, ó, Tupac Amaru teve sua língua arrancada e o corpo dele, pessoal, foi esquartejado, foi cortado em pedaços, como vocês estão vendo aí, né, na imagem que aconteceu na cidade de Cusco. Bom, galera, outro povo que nós iremos falar também é o povo mexicano, o povo mexica, tá? Então os mexicanos, pessoal, também tiveram aí sangue indígenas nessa luta pela independência. Lembrando, galera, que no caso do Peru e no caso aqui do México, a independência se deu anos depois. Essas guerras que nós estamos falando aqui, elas não trouxeram a independência, mas colocaram esses países no caminho. Então a população se sentiu
cada vez mais independente com essas vitórias significativas e partiram para a luta, tá? Então foram batalhas muito importantes para a história desses países. No caso do México, pessoal, pelo que lutavam? Os mexicanos lutavam, pessoal, pela independência, como a gente está falando, mas também por algo que vocês conhecem muito bem em geografia, que é a reforma agrária, ou seja, você fazer uma divisão de terras entre os pobres, principalmente, galera, entre os indígenas, que estavam tendo aí boa parte de suas terras extraídas e levando aí para a mão da elite crioula. Bom, aqui, pessoal, os índios, os mestiços e os negros que trabalhavam nas minas e nas fazendas, eles formaram um exército para atacar aí as autoridades chapetones, as autoridades das colônias, né? E aí, muitos padres simpatizaram com essas lutas, né, das camadas sociais mais pobres e acabaram se enganjando. Um desses padres, pessoal, que exerceu até a liderança desse exército, foi o famoso aí padre Hidalgo, tá? Que ele liderou essa revolta aí. E eles exigiram, por exemplo, a abolição, né, de impostos, acabar com esses impostos abusivos, o fim da discriminação que eles sofriam e a devolução das terras aos indígenas. Ali apareceu trocado ali aos indígenas, não erro em digitação, galera. Aos indígenas, tá? Então os índios estavam perdendo muita terra aí para os chapetones e os crioulos, então eles queriam devolver isso aí. Bom, galera, só que o padre Hidalgo, pessoal, ele era ligado à Igreja Católica. O México até hoje é um país muito católico, né? E a Espanha, pessoal, que era, no caso aí, o país opressor, do caso específico aí, do México, também era um país católico. Então, logo, a igreja não ia se opor contra a Espanha, que era mais rica, né, mais importante do que o México nesse período. Então, o que acontece? A igreja ficou do lado dos espanhóis, ficou do lado dos chapetones e ficou do lado da elite crioula. Então, acusou o padre Hidalgo de heresia. E o que é heresia, pessoal? Heresia é aquele crime contra a fé católica. E aí o padre Hidalgo, pessoal, acabou sendo preso e fuzilado. Só que a luta defendida aí pelo padre Hidalgo não acabou. A luta seguiu e agora foi liderada aí pelo padre Morelos, outro padre também participando aí da luta pela independência mexicana. Tá? Então ele continuou esse trabalho aí do padre Hidalgo, só que ele solicitou, pessoal, uma constituição para o México. E nessa constituição, que o padre Morelos tinha muita influência lá do iluminismo, ele queria essa tripartição do poder para poder evitar o abuso de poder aí por parte dos governantes. Então agora a gente vai dividir o poder em executivo, legislativo e judiciário, como já era a ideia lá do livro O Espírito das Leis, né, escrito pelo Barão de Montesquieu. E aí, pessoal, além disso, ele defendia uma igualdade jurídica a todos no México, ele defendia o fim imediato da escravidão no México, né, e o fim do trabalho servil. Só que Padre Morelos, pessoal, também foi acusado de heresia, também, né, foi perseguido, foi preso e foi fuzilado. Ele morreu, pessoal, com centenas de camponeses. Então prenderam ele e boa parte do exército dele e os fuzilaram. Bom, pessoal, no início do século XIX, a Europa, o continente europeu, estava mergulhado em guerras. E essas guerras influenciaram bastante nesse processo de dependência aqui da América Espanhola, como nós iremos ver agora, tá? Por exemplo, a França, galera, era comandada por Napoleão Bonaparte. Só que os franceses, eles não podiam invadir na época a Inglaterra, que era seu maior rival, né? Porque a Inglaterra tinha uma marinha superior à marinha de Napoleão. E para você poder atacar a Inglaterra, França e Inglaterra, você tem que atravessar o Canal da Mancha. Né? Como não era possível Napoleão fazê-lo, ele decretou o famoso bloqueio continental. Ou seja, ele proibiu qualquer país no mundo de comercializar com a Inglaterra. Só que a Inglaterra, pessoal, ela precisava buscar mercados alternativos para poder furar
o bloqueio econômico de Napoleão Bonaparte. E um desses mercados alternativos que a Inglaterra buscou foi justamente aí a América Espanhola. Então, o comércio entre Inglaterra e América Espanhola aumentou bastante e isso irritou profundamente Napoleão Bonaparte. E o que Napoleão fez? Ele invadiu a Espanha e toma o trono espanhol para si. Ele depôs do trono espanhol o rei, no caso Fernando VII. Então Fernando VII foi destituído aí do trono espanhol. Pessoal, essa ação feita por Napoleão melhorou e muito a situação na América Espanhola, porque Napoleão tinha outras prioridades, outras frentes de batalha, como por exemplo a Inglaterra, dominar a Europa, o que deixou aqui mais liberdade para as colônias na América Espanhola. Dentro desse contexto, pessoal, surgiu aqui na América Espanhola as juntas governativas, que seriam espécies aí de governos próprios, tá? Foi criada pela elite crioula. Então, pessoal, como a gente falou, eram governos próprios. Na prática, o que estava acontecendo aí? As colônias já não estavam mais subordinadas à metrópole, já não estava mais subordinada à Espanha. Então, agora elas estavam traçando, estavam seguindo o seu próprio caminho, tá? E aí, pessoal, nesse momento elas já comercializavam livremente com a Inglaterra, por exemplo. Bom, eis aí, pessoal, Fernando VII, tá? Então, após a derrota de Napoleão, Fernando VII retorna ao trono. E uma das suas primeiras providências quando ele retorna foi enviar dezenas de milhares de soldados para a América Espanhola. Então ele queria acabar com essa faísca, esse processo de independência aqui na América Espanhola. Tá? Então iniciou-se combates aqui e galera, os combates aqui foram muito violentos, tá? Muito derramamento de sangue aí, batalhas sangrentas, foi pesado. Mas aqui na América, pessoal, foi criado os Exércitos da Libertação. E esse Exército da Libertação teve duas frentes. Dois generais aí foram lutar pela independência da América Espanhola. Um deles, pessoal, foi o argentino que a gente está vendo aí, tá? Que liderou um dos exércitos dessa salvação, chamado de José San Martín. Então, pessoal, como eu falei, ele nasceu na Argentina, ele liderou um desses exércitos da libertação. No exército dele haviam aí, ó, algo em torno de 4.000 soldados. E nessas batalhas sangrentas que ele travou, pessoal, o exército do José San Martín lutou aqui no sul da América do Sul. Então ele conseguiu aí algumas dependências importantes, como a independência da Argentina no ano de 1816, a independência do Chile em 1818 e depois, pessoal, foi um pouco mais ao norte e conquistou aí a independência do Peru em 1821. Mas agora um outro líder também do Exército da Libertação era o Simão Bolívar. O Simão Bolívar, pessoal, ele já liderou um exército da salvação e foi lutar mais ao norte da América do Sul, tá? Então, Simão Bolívar, pessoal, ele, por exemplo, venceu várias vezes forças espanholas, sucessivas vezes, tá? E aí, ó, ele conseguiu a independência da Colômbia em 1819, da Venezuela em 1819. Pessoal, o Simão Bolívar, ele nasceu onde hoje é a cidade de Caracas, que é a capital da Venezuela. O Simão Bolívar, ele é muito idolatrado na Venezuela. Quando você vê, por exemplo, aparecia o presidente Hugo Chávez, o ex-presidente venezuelano, aparece hoje o atual presidente Nicolás Maduro, quando eles falam do Palácio Real, ao fundo aparece uma gigantesca foto do Simão Bolívar. O nome do país, Venezuela, por exemplo, chama-se República Bolivariana da Venezuela. Então, por ele ter nascido ali, ter conseguido a independência, ele virou uma espécie de herói nacional na Venezuela. Bom, ele conseguiu também, pessoal, libertar o Equador no mesmo ano do Brasil, né, 1822, e o último país da América a se tornar independente, que foi a Bolívia, e ela recebeu esse nome em homenagem ao Bolívar, tá, em 1825.
Pessoal, é importante aqui a gente ter essa divisão bem clara. As independências da América Espanhola foram muito mais violentas, muito mais derramamento de sangue do que a independência do Brasil, como nós iremos estudar em uma outra videoaula aí, ok? E aí, o sonho, pessoal, sonho do Simão Bolívar era formar uma grande nação. Ele queria que todo esse território laranja que vocês estão vendo aí na tela, que tudo isso fosse feito de um país só, tá? Mas aí não foi possível realizar e a América Espanhola, como vocês estão vendo aí todo esse território laranja, foi dividido em diversos outros países, como vocês estão vendo aí a marcação com a linha branca. Por que que houve essa divisão então, pessoal? Por que que não prevaleceu o sonho de Simão Bolívar? Porque primeiro, pessoal, não tinha uma cidade como sendo uma capital única. Então havia inúmeros centros administrativos autônomos. Então, várias regiões aí querendo governar, querendo dominar. Segundo ponto que a gente pode citar é a Inglaterra, pessoal. O segundo e talvez o principal ponto, porque a Inglaterra ela financiou muito essa luta aí pela independência da América Espanhola. Então a Inglaterra, ela ajudou os americanos a se tornarem independentes da Espanha. Então, quando a América Espanhola vence os espanhóis aí, ela já começa a mostrar a sua visão de que seria melhor dividir todo esse território. Por que que a Inglaterra queria dividir, pessoal? Porque para os ingleses, uma América dividida seria uma América mais fraca. Ou seja, os latino-americanos aí seriam incapazes de bloquear os interesses ingleses aqui na região. Imagine se tudo isso aí fosse um país só. Em algum momento da história entrasse um presidente, um rei, no caso um presidente, né? E corrompesse relações comerciais com a Inglaterra. A Inglaterra ia ficar muito prejudicada economicamente. Lembrando que a Inglaterra ajudou aqui a América Espanhola, porque a Inglaterra tinha acabado de passar pela Revolução Industrial, a Inglaterra estava produzindo muitos produtos e ela queria ampliar o seu mercado. Então ela não queria ver seus interesses prejudicados por ninguém. Bom, galera, então chegamos ao fim, tá? Pela independências aí da América Espanhola, visualizando a independência no caso da Venezuela, do Simão Bolívar, tá? Espero que realmente tenham gostado. Um forte abraço a todos. Se gostaram, não esqueça de dar o like ou se inscrever também no canal. Grande abraço a todos e até a próxima aula.